Shalom, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui. O melhor lugar. Nada nos segurou. Nós aceitamos o convite do Espírito Santo. E Ele já está aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos se pôr de pé. O Senhor tem grandes coisas para nossas vidas. O Senhor, Ele está tendo um cuidado muito especial com cada um de nós. E por nós estarmos aqui hoje, no longo das nossas vidas, é porque o cuidado dele é muito especial. O amor dele por nós é muito grande. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, eu venho, Senhor, entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, mover, Pai, fazer o Teu querer. Pai querido, venha liberar os anjos da igreja para trabalhar e trazer o que o Senhor já preparou para nós nessa noite. Pai, abençoa, Senhor Jesus, cada filho que vier. Deus querido, aqueles que ainda vão chegar, Senhor. Pai, traga eles em segurança. Que nada venha impedir deles estar aqui, Senhor. Pois a Tua palavra, ela é o nosso alimento. A Tua palavra, ela nos ensina. A Tua palavra, Pai, nos ensina a caminhar nesse mundo aqui fora, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, nos abençoa. Receba, Senhor Jesus, a nossa adoração. Pai, receba nosso pedido de perdão. Perdoa os pecados da nossa igreja, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, de cada um de nós, Pai. Pai, não somos dignos, Pai, mas o Senhor, com o seu amor infinito, com a Tua misericórdia, o Senhor usa nossas vidas, ó Pai. Pai, vem usando, Senhor Jesus, cada filho do Senhor que está aqui presente na Sua obra para trabalhar. Deus querido, o que vai ministrar a Sua palavra, o louvor que vem, Senhor, entoar, Senhor, para Ti, Senhor. Porque nós viemos aqui para Te adorar. Nós viemos aqui para glorificar. Nós viemos aqui para agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estou tremendo. Abra a palavra do Senhor em Salmo 147. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Amém? Louvai ao Senhor porque Ele é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso o seu entendimento. Não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra e faz brotar nos montes a erva, e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo e nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na Sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois Ele reforçou as trancas das portas e abençoou os teus filhos dentro de ti.
estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete e faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Esse é um louvor que o salmista fez ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Nada é impossível para Ele. Tudo que Ele fez, tudo está ligado. O Senhor, Ele é o Alfa e é o Ômega. O que se passa no meio, o Senhor, Ele tem controle de tudo. Glória a Deus. Nós fazemos parte do meio. Nós fazemos parte do início, do meio e do fim. Porque nós estamos escrevendo a nossa história com o Senhor. Cada um de nós aqui. Eu creio que nós temos, né, pastor, escrito nossa história. Porque assim como o Senhor deixou alguns escrito aqui, inspirado pelo Espírito Santo, nós também temos a nossa história. E a palavra do Senhor aqui falou assim no meu coração com 4 versículos. Porque Ele é todo poderoso. No versículo 2 fala assim: que o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Em Deuteronômio 30, do verso 3, diz assim: então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e ajuntará de novo todo o povo, todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Não importa como eu e você se encontram neste momento, o Senhor restaurará. Ele mudará a nossa sorte. E isso inclui aos nossos. Hoje, muitos de nós só estamos nós. Filho, esposa, esposo. Não estão aqui como nós queríamos que estivesse. Mas o Senhor, por amor a nós, Ele cuida dos nossos. Ele traz de volta para casa. Eu creio. Porque nós vivemos hoje num mundo lá fora que os manjares é muito grande. E a gente tem que ter essa direção do Senhor para a gente estar vivendo lá fora. Vivemos no mundo, mas não pertencemos a Ele. Amém? Outro versículo que o Senhor falou no meu coração. Versículo 3. Sara os de coração quebrantado e eles pensam as feridas. No Salmo 51, 17 diz assim, que o Senhor Ele aguarda um verdadeiro e íntimo arrependimento, a qual o seu perdão é dado, e as feridas abertas pelo pecado, o Senhor pensa. Esse pensa, ou seja, Ele coloca curativo.
Ele coloca curativo, com seu infinito amor e misericórdia, até a nossa alma sendo curados por completo. Obrigado, Senhor. Aqui, quando o Senhor sara os quebrantados, Ele espera um arrependimento verdadeiro, porque somos pecadores. Só que esse arrependimento verdadeiro, nós chegamos numa intimidade com Ele. E nessa intimidade, Ele nos perdoa, Ele nos faz novo, Ele cura nossas feridas. Se a ferida é física, Ele coloca o curativo. Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele cura nós de dentro para fora. Obrigado, Senhor. Ele cura a nossa alma, as depressão, as tristezas, o choro. Nada a gente está livre de passar. Nada. Tem coisas que a gente passa na vida e não imagina que vai viver. Só que vive. Mas se você está com intimidade com o Senhor, na dependência dEle, Ele te carrega e te coloca de pé de novo. Então Ele nos cura. Tenha certeza disso. Obrigado, Senhor. O versículo 4 diz assim: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Se o Senhor lhe conta as estrelas, que nós ao olhar não tem dimensão da quantidade, Ele nos chama pelo nome. Quando nós, muitas vezes, ficamos dispersos, Ele chama nós pelo nome. Volta, filha. Volta, Rose. Eu estou aqui, filha. Volta, Paulo. Eu estou aqui, filho. Volta, meus irmãos. Eu estou aqui, filho. Ele chama cada um de nós pelo nome. Que tenhamos esse entendimento, um coração aberto, um ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós se perdemos no nosso afazeres, preocupações, o amanhã. Mas não se preocupe. Vamos viver o hoje que Ele nos deu. Porque tudo pertence a Ele. E Ele nos chama para ter essa intimidade com Ele, para estar junto dEle. E Ele conhece cada coraçãozinho aqui. Porque foi Ele que soprou o fôlego de vida. Obrigada, Senhor. Amém? O versículo 8 diz assim: que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. O Senhor está molhando a terra. Nós somos prova disso, porque nós viemos com a chuva que Ele está mandando para nós, que representa Ele. E a hora que eu li esse versículo novamente, e estava garoando até, aí o Senhor me deu uma mensagem aqui, que eu escrevi. A água viva, quando cai, e quando bebemos, nos dá vida. A chuva, que representa Deus, quando toca a terra, ela dá vida. A terra
quando recebe a água, ela produz, dá o seu fruto para nos alimentar. Aleluia. Eu falei, Senhor, é muito lindo isso. Ele não é só a água viva que nos dá a vida eterna, mas Ele é a água que nos dá o alimento para nós estarmos aqui. Amém. E tocou fundo no meu coração. Obrigada, Jesus. E para terminar, o versículo 14 diz assim: estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. O Salmo 132:15 diz assim: abençoarei com abundância seu mantimento e de pão fartarei os pobres. Ou seja, aonde o Senhor está, até os humildes são prósperos. Ele farta de pão. Ele dá o melhor do trigo para nós. Então vamos permanecer, porque no pouco, com o Senhor é muito. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor pôs no meu coração. E vamos louvar, agradecer, porque o Senhor, Ele não nos desampara. Ele jamais vai nos desamparar. E se você se sentir que está em falha com o Senhor, abra o seu coração, deixe o seu ouvido sensível para ouvir a voz dEle. Quebranta-se diante dEle, porque Ele pode mudar a nossa sorte. Irmãos, eu tenho vivido muitas coisas, que eu não imaginava que eu estou vivendo. Obrigada, Jesus. Mas para isso, seja na dor, na alegria, sempre na presença do Senhor. Amém? Vamos adorar com uma grande salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Uma salva de palmas, irmãos. Com muita alegria para o Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Meu Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Não vou parar nas areias
Graças e paz, igreja. Amém. Glória. Amém. Você serve um Deus que cuida de todos os detalhes da sua Obrigada, vida. Senhor. Você veio buscar um Deus que não dorme, um Deus que não tira um cochilo, um Deus que não pisca o olho. Oh, meu Senhor. Esse Deus, Ele cuida de todas as coisas para mim e para você. Obrigada, Senhor. E quando a gente ouve falar que o Senhor, Ele proverá, Oh, meu Deus. muitas vezes os nossos olhos, nosso pensamento fica preso à parte financeira, material. Mas o Senhor é aquele que provê, aquele que cuida de todas as coisas na sua vida. Oh, glória. O Senhor é aquele que guarda a tua casa, é aquele que guarda a tua saúde, é aquele que guarda os teus bens também, é aquele que provê a necessidade material. O Senhor é aquele que provê um anjo na sua vida quando precisa de alguém, de uma palavra. O Senhor é aquele que cuida de você dia e noite. Então tudo aquilo que tem afligido o teu coração, tem tirado a tua paz, descansa no Senhor nessa noite, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua tendo o mesmo poder. Ele continua sendo o mesmo que Ele foi um dia. Ele vai ser hoje e será para sempre. Esse Deus, Ele está aqui ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo o teu clamor, como Ele sempre ouve, toda vez que você volta os seus olhos para Ele. Mesmo que você esteja com seu coração arrebentado hoje, creia, confie, porque o Senhor, Ele continua cuidando de nós. Amém? Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada. O meu Deus não falha.
Deus, Ele cuida de todas as coisas por nós. Enquanto você abre a sua boca e adora e louva, mesmo com um problema ainda querendo te perseguir ou querendo estar perto da sua vida, pode ter certeza, o Senhor Ele está escutando. O Senhor Ele está acolhendo o seu louvor, a sua adoração. O Senhor está acolhendo tudo que você está elevando para Ele nessa noite. Enquanto você louva, enquanto você adora, a presença do Senhor, ela se manifesta na sua vida. E estar debaixo da presença, da vontade do Senhor é o que mais nós precisamos. Na verdade, é tudo o que nós precisamos é estar perto dEle. Porque mesmo que o problema venha, mesmo que a tempestade venha, mesmo que o dia mal venha, porque ele vem, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor, nós podemos descansar debaixo das asas dele. Nós podemos encontrar um lugar de refúgio. Nós podemos encontrar um lugar onde nada nos alcança. E esse lugar é debaixo das asas e da sombra do Senhor. Nessa noite nós vamos cantar e dizer que só a graça do Senhor e só a presença dele é o que nos basta, amém? Eu não preciso ser conhecido por glória é fazer com que conheçam a ti.
tua graça me basta, em tua presença o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença o meu prazer. Shalom, amados. Que presença poderosa do nosso Deus. Não tem nada que impeça Deus de mover em nossas vidas, se nós nos entregamos verdadeiramente para Ele. Amém, queridos? Amém. Você já agradeceu pela chuva? Amém. Resposta de oração, né? Graças a Deus. Abra já a palavra do nosso Deus para a gente permanecer nessa presença, nessa graça. 1 Reis, capítulo 19. Reis 19, versículo 1. Vamos ler alguns versículos dessa passagem tão preciosa aqui. Diz assim: E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a lhe dizer: Assim me façam os deuses, e a outro tanto, se até amanhã estas horas eu não fizer a tua vida como a um deles. Até aqui um pouquinho. Amado Senhor, muito obrigada. Obrigada por esse momento em tua casa, porque o Senhor nos trouxe em paz para a tua casa. Obrigada pela sua presença, pela chuva, pela graça que o Senhor está liberando sobre a nossa terra, molhando a terra, abastecendo os reservatórios, os rios, molhando, Senhor, e abençoando as nossas plantações. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, porque sabemos que quando chove, o Senhor está mostrando o seu amor. Muito obrigada, nós também te amamos. Eu te amo, Senhor, e continue movendo com essa presença tão poderosa essa noite, com essa presença que toca em nossa vida, que trabalha em nosso coração, que muda a nossa história, que nos cura, que nos liberta, que trata conosco. Então mova sobre este lugar, Senhor. Venha a tua unção para ministrar, a unção, Senhor, do conhecimento, da sabedoria, da revelação, essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que é uma palavra profética, uma palavra provada, uma palavra de vitória, uma palavra, Senhor, que nos conduz ao que o Senhor tem preparado para nós. Continue abrindo as Escrituras, Espírito Santo. Continue abrindo o nosso entendimento e o nosso coração, Senhor Jesus, para entender e compreender a tua palavra. Mova neste lugar. Os anjos que o Senhor já liberou para movimentar aqui, faça exatamente o que o Senhor determinou. Fale o que o Senhor quiser falar, mova como o Senhor quiser mover, toque como o Senhor quiser tocar. Traz, Senhor, a cada um dos teus filhos e filhas que puderam estar hoje aqui na tua casa, as bênçãos preciosas, e aqueles que não puderam por algum motivo, que o Senhor os alcance, restaurando o físico, restaurando o emocional, curando, Senhor, o corpo, a alma e o espírito, trazendo o seu revestimento. Aqueles que estão assistindo sejam alcançados da mesma maneira, Senhor, porque o Senhor é o Deus que ama o seu povo. E aqui tem um povo que te ama, tem um povo que deseja a sua presença a cada dia, em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus. Pode se sentar, deixa sua Bíblia aberta nessa passagem que nós vamos observar o que Deus fez aqui com o profeta Elias. Aqui no versículo 1, versículo 2 está contando o que aconteceu. Mas eu quero voltar lá para você poder entender, trazer esse entendimento, por que falou dessa maneira. Nessa época do profeta Elias, quem governava era o rei chamado Acabe. E ele casou com uma mulher estrangeira, que se tornou rainha de Israel, e ela se chamava Jezabel. E ela adorava outros deuses, ela fazia sacrifícios terríveis, ela oprimia o povo, ela dominou, na verdade, a nação de Israel com os seus deuses estranhos, com seus costumes e tradições estranhas, e ela trouxe uma maldição terrível para Israel. Acabe se tornou um rei manipulável, e Deus levanta Elias como profeta naquela época, e ali Elias libera uma palavra e diz: olha, não vai chover até que eu ore. E houve então seca na terra, houve uma seca terrível, e por 3 anos e meio não choveu, até que Elias orou. E de repente Elias lança um desafio nesse período, no final desse período, e existia profetas de um deus chamado Baal e profetas de uma deusa chamada Astarote. E ali tinha por volta de 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Astarote. E esses deuses eram um casal. Então eles estavam sempre juntos. São deuses estranhos, não tem nada a ver com Deus. Mas o Baal era o deus da chuva, Astarote, a deusa da fertilidade. Então eles adoravam esses deuses. Por isso que Elias disse: não vai chover até que eu ore. Então esse Deus que eles acreditavam, que Jezabel trouxe para a nação de Israel e contaminou muitos da nação de Israel, e muitos se dobraram diante desses deuses, eles não conseguiam fazer a chuva cair, embora fizessem todo tipo de sacrifício, inclusive humano. Sacrifícios de criança era feito naquela época, por esse tipo de pessoas, né, que infelizmente não adoravam o Deus verdadeiro de Israel. E ele lança o desafio, ele disse assim: nós vamos lá no Monte Carmelo, nós vamos levantar o altar, nós vamos oferecer sacrifícios, nós vamos levar animais e oferecer sacrifício de animais. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Vocês primeiro, disse Elias. E esses profetas foram lá, colocaram sacrifício de animais em cima daquele altar, e eles clamavam, quase que o dia todo, e nada. E Elias dizia: clame mais alto, já está dormindo. Você viu aqui, ó, que Deus não dorme, nem cochila, nem pisca. Talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja ocupado. E Elias ali fez chacota deles mesmo. E ali, quando acabou, vocês não tem mais nada para pedir, agora é minha vez. Então, por volta das 3 horas da tarde, Elias começa a limpar o altar. Ele coloca ali as 12 pedras representando as tribos de Israel. E ali ele limpa o altar. Ele coloca a lenha, ele coloca o sacrifício do animal. Mas Elias faz algo que ninguém faz. Ele faz ali um córrego ao lado ali do altar, e depois ele joga água. Lembra que estava em seca? Lembra que não chovia? Mas ele oferece água ali. E ele faz uma oração bem curta, bem simples, engrandecendo a Deus, e Deus responde com fogo do céu
e Deus consome o sacrifício, a lenha e a água. Então Elias pega da espada, chama o povo e eles matam essas 850 profetas na beira do rio. E quando Jezabel fica sabendo disso, ela faz essa ameaça: até amanhã você vai morrer, eu vou te matar igual você matou eles. E Elias foge. Elias foge. Quantas vezes nós enfrentamos batalhas pesadíssimas e o nosso corpo está exausto, a nossa alma está exausta, a nossa mente está exausta, as nossas emoções também, e não queremos enfrentar mais batalha nenhuma, porque a batalha foi pesada, porque a ameaça dela era mais uma batalha. E Elias então foge. E é aí que nós vamos entrar na palavra de hoje, versículo 3. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida. Chegou a Berseba, o qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Só esquecendo aqui de um detalhe, esqueci de um detalhe. Depois que aconteceu tudo isso, Elias foi orar e Deus mandou chuva. Mas ele recebe essa ameaça e ele deixa o servo ali, preservar a sua vida. Versículo 4. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto e chegou e se assentou debaixo de um junípero e pediu para si para que pudesse morrer, e disse: basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Muitas vezes, quando nós enfrentamos coisas pesadas, batalha, no caso aqui é chamado de batalha espiritual de alto nível. Às vezes nós recebemos ameaças do inimigo, ameaças de pessoas que vêm perturbar a nossa vida, a nossa família. A luta pesada, a dor está difícil, o mal está complicado ali, agindo de maneira terrível, e nós queremos o quê? Deitar e dormir. Quem aqui já teve esse desejo? Diante de uma situação, eu quero fugir. Às vezes a gente não vai para um deserto como ele foi, mas às vezes a gente entra dentro do nosso quarto e a gente quer deitar e quer dormir, para ver se a gente some aquilo da nossa vida, e quando deitamos e dormimos, acreditamos ali que acabou o problema, mas ao acordar o problema continua ali, porque ele precisa ser resolvido, e muitas vezes o problema precisa ser afrontado. Elias afrontou os profetas, mas ele recebeu a ameaça de uma mulher, porque ele estava exausto. E Deus nessa noite quer falar algo muito precioso ao nosso coração. Veja, ele estava dormindo, veio um anjo, cutucou ele e falou: levanta e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeceira. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O Senhor sempre envia os seus anjos no momento que nós precisamos recompor a nossa fé, recompor a nossa vida, no momento que nós precisamos receber um ânimo, um fôlego do Senhor. Ele envia para nós o seu anjo. Às vezes o anjo não é um anjo celestial, são pessoas que ele envia para nos dar o renovo, o sustento, o alívio em meio a dores que passamos, em meio a afrontas que sofremos, em meio às batalhas que enfrentamos. O Senhor enviou um anjo, mas Elias comeu, bebeu e voltou a deitar. Ele voltou a dormir. Veja ainda, olha o que o anjo fez. Versículo 7. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez, e o tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti.
E ele se levantou e comeu e bebeu e se foi. E na força daquela comida, por 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Você imagina você receber um alimento que você vai caminhar durante 40 dias e 40 noites, sem parada, com a força daquele pão e daquela água. É isso que o Senhor quer ministrar à nossa vida esta noite. Ele envia para nós o seu anjo, que traz para nós um alimento que nos sustenta. E eu não estou falando de um alimento físico, como foi com Elias, porque mais do que o alimento físico, ali tinha algo espiritual naquele pão e naquela água. Tinha algo diferente. Mas o Senhor é aquele que também sustenta a nossa vida diante de dores, diante de batalhas, de luta, diante de notícias, diante de situações. Ele está trazendo para nós esse tipo de alimento. Você prestou atenção no que a Rosa falou? Sobre a água, sobre o alimento que sustenta. Não combinamos absolutamente nada, porque o Senhor, Ele sabe o que Ele quer falar. E se o nosso coração estiver aberto para ouvi-lo, para receber a palavra, certamente sairemos daqui com um fortalecimento sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. E Deus, Ele renova a nossa força física, mas principalmente Ele quer renovar a nossa fé. Porque a canseira física, nós deitamos, nós dormimos, nós refazemos as nossas forças, nos alimentamos, mas a canseira que é da alma, a canseira que é do espírito, a canseira espiritual, é só o alimento do céu para renovar as nossas forças. E o Senhor quer fazer isso esta noite. Então veja, Elias se alimentou de um pão, de uma água, que fortaleceu ele para caminhar no deserto, sem parar, 40 dias e 40 noites. Elias, ele tinha algo de Deus diferenciado. Ele era um profeta diferenciado. Quando ele orou para chover, ele disse para o rei Acabe: ó, corre, pega aí o seu carro e ó, corre que está vindo uma abundante chuva. Mas a palavra de Deus diz que Elias correu adiante do carro. Não é um carro, não. O carro seria assim, para nós, assim, uma biga, aquelas, né? Uma charrete, uma carruagem. Ele correu mais do que os cavalos do rei. Sabe quantos quilômetros? 42 quilômetros. É coincidência da maratona, será? 42 quilômetros, da onde ele estava até aonde ele foi, para Jerusalém. Então veja, aquele homem que era diferenciado, que orou, que não choveu 3 anos e meio, depois orou e veio muita chuva, ele era alguém que Deus queria mostrar, e até hoje. Só que também a palavra de Deus diz assim, que Elias era como nós. Eu também posso ser diferenciada. Você também pode ser diferenciado, se você deixar Deus ministrar em tua vida para ser o que Deus determinou para ser. Mas Elias foge. E sabe o que acontece? Elias entra dentro de uma caverna. Então o Senhor quer tirar de nós tudo aquilo que nos abate, porque as lutas muitas vezes trazem depressão, vontade de morrer. Foi tudo isso que aconteceu com Elias. Então o Senhor me mata. Antes que a outra lá me mate, o Senhor me mate. E ele corre e entra numa caverna. Deus está tratando com ele. A força daquela comida cuidou dele também lá naquela caverna. Então veja aí o que aconteceu. A manifestação de Deus naquela caverna foi algo bastante interessante. Veja, versículo 9. E chegou ali em uma caverna e ali se alojou. Eis que a palavra do Senhor veio até ele e ele lhe disse: o que fazes tu aqui, Elias?
E aí Elias, em vez de falar, Elias começa a se queixar. Tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo dos teus altares e matado os seus profetas com espada, e somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirar. E ele disse, ó Deus falando, sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. Ele estava lá em Horebe, no monte Horebe. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Por que Deus fez tudo isso? Para mostrar para Elias quem ele era, para lembrar Elias quem ele era. Veja que Deus não falou para Elias, Elias, então estou tentando matar você, só você ficou. Deus nem deu resposta porque ele falou. E Deus manifestou o vento que arrebentou ali, o terremoto que arrebentou mais um pouco, mas Deus não estava nem no vento forte, nem no terremoto. E ele pergunta de novo, que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Eu lembro uma vez, já contei esse testemunho, quantas vezes vou contar de novo, que é a mesma frase. Eu dava aula lá no Clube São Paulo, de natação, mas era época de inverno, então não tinha aula, porque naquela época não tinha água aquecida lá, nem piscina aquecida. Hoje tem, ficou muito bonito. E estava chovendo assim, mas eu tinha que cumprir minha carga horária do trabalho, fazia algumas coisas, mas naquele período eu estava livre. E eu estava na minha sala, e eu sentei ali à mesa, pus minha Bíblia e comecei a ler, era nova convertida. E eu ouvi, Deus falou, o que você faz aqui? Não é aqui que eu te quero. Eu levantei, fui lá fora para ver se tinha ninguém, nem na sala, nem perto. Eu me lembro de olhar para trás, onde minha cadeira estava encostada na parede, e de novo veio. O que você está fazendo aqui? Não é aqui que eu te quero. E quando Deus me deu essa palavra, eu lembrei desse momento. Porque muitas vezes a gente age de uma maneira, vai para um lugar, vai fazer algo que não é o que Deus tem. Você está fazendo o quê? O que você está fazendo aí? Elias, você está fazendo o quê aqui, Elias? E às vezes nós não percebemos e achamos que é só uma questão de lugar. No meu caso era um lugar, não era ali que Deus queria. Mas às vezes a gente acha que é coisa de lugar. Mas Deus está dizendo, é tua posição. Que posição é essa aí que você está escolhendo? Que comportamento é esse que você escolheu? Não é isso que tem para você. Não é o que eu quero para você. E Deus foi mostrando o vento, o terremoto. Olha aí, eu não estou nisso. Não estou nisso. Veja ainda. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e baixa. Às vezes nós achamos que é muita agitação que Deus vai falar, que Deus vai mover. Não. Ele, não é no tumulto, não é no barulho, muitas vezes. Não é da agitação. Ele quer falar conosco, a voz baixa e mansa. Por quê? Elias já estava agitado demais. Você já começou a conversar com alguém, que a pessoa começou a exaltar, e ela falava alto, e você falava mais alto ainda, adiantava?
Agora você também já teve a oportunidade de alguém que está falando e você começar a falar baixo? Deus está dizendo, eu estou falando baixo com você, manso com você. Porque você está agitado demais. Você está... Calma. Escute a minha voz. Eu quero falar com você da maneira que você vai entender. É tempo de dar atenção à minha voz. Aleluia. Dá atenção que eu tenho para você. Tire os olhos do terremoto, da ventania, do fogo e ouça a minha voz. Aleluia. Então Elias estava muito agitado, porque se você parar para pensar, ele tinha vindo da onde? Do sacrifício, e que aqueles deuses lá que eram adorados, eles eram adorados com gritaria. Eles eram adorados com flagelos, eles pegavam e se cortavam, se flagelavam. Ele tinha voltado de ver um povo que fazia sacrifícios sexuais durante ali aquela invocação a Baal e Astarote. Sabia disso? Assim era o culto, com atos sexuais de tudo quanto é jeito. Ele estava vindo de gritaria, de ameaça. Mas Deus, a tua alma está agitada demais. Preste atenção que Deus quer acalmar você. Deus naquele momento estava acalmando Elias. Elias queria morrer. Elias queria ficar lá naquela caverna, enfiado naquela caverna, com depressão, deprimido, com medo. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer falar manso, Ele quer falar baixo, Ele quer que você respira fundo. Calma, 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 que eu estou aqui. Eu estou aqui para você, diz o Senhor esta noite. Aleluia. E assim foi quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a sua face em seu manto e saiu. E se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali veio uma voz e disse: o que fazes tu aqui, Elias? O que você faz nessa posição? O que você faz nessa situação? E aí ele fala tudo de novo, ó. Então, desculpa, tenho sido muito ciumento, Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado. Os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançando abaixo os teus altares, matando seus profetas com espada. Somente eu restei. Eles buscam pela minha vida para me tirar. Deus não responde isso para ele. O Senhor disse a ele: vai, retorna o teu caminho para o deserto, onde Damasco, quando vieres, unge Azael para ser rei. E ele vem dando instruções para Elias. Vamos, Elias, vamos trabalhar. Vai lá, unge o fulano rei disso, o outro fulano dele. Vai lá, Elias, vamos trabalhar, Elias, vamos trabalhar. Então o Senhor tirou Elias da caverna para ele continuar a obra do Senhor. E muitas vezes nós entramos em cavernas e não queremos mais fazer nada. E Deus está querendo dizer assim: sai dessa caverna, dessa situação que você mesmo entrou, ou situações que você sofreu, te fez entrar lá. Sai e vem fazer minha obra. Vai fazer aquilo que eu tenho preparado para você. Porque eu sou o Senhor que te acalma, eu sou o Senhor que te reveste, eu sou o Senhor que te instrui, eu sou o Senhor que te orienta, eu sou o Senhor que te direciona. Glória vai, a Deus. Sai daí, Elias. Vai fazer o que precisa ser feito. Amém. E Elias foi.
e Elias foi. Veja ainda, mais um pouquinho. E toda essa instrução, ele ungiu Eliseu no lugar dele, né? Tudo isso. Só que olha o que Deus falou para ele no versículo 18. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel. Todos os joelhos que não têm se curvado a Baal e toda a boca que não beijou. Elias achava que ele estava sozinho na batalha, mas tinha mais 7.000 igual ele. Um pão que sustentou Elias, uma água que sustentou Elias. Deus pode mandar anjos hoje para fazer a mesma coisa por nós aí? Pode fazer o que ele quiser. Mas eu quero dizer para você que alguém já veio trazer um pão, uma água diferente para você. Abra comigo a palavra do Senhor. Lá em João capítulo 4. Quarta-feira ministrei sobre a mulher samaritana. Uma parte da ministração foi sobre a mulher samaritana, as revelações de Deus aqui. Mas vamos citá-la novamente. Capítulo 4. Você achou? Diz assim a palavra do nosso Deus. Versículo 10. Jesus falando com essa mulher: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Veja ainda, versículo 13. Jesus falando: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então veja, se Elias foi sustentado pelo anjo que Deus enviou com água e pão, aqui Jesus está dizendo que há uma água que também nos sustenta para a nossa caminhada nessa terra. Há uma água que nos sustenta para vencermos essa terra. E essa água é tão poderosa que ela jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Então Elias correu para o deserto, entrou na caverna com a água que ele bebeu ali, que o anjo deu. Mas Jesus, ele nos dá uma água poderosa que nos tira de cavernas, que nos tira de situações, que nos liberta do mal e nos conduz para a eternidade, para a vida eterna com Ele. E Ele, essa noite, está dizendo: essa água está disponível para você. Glória a Deus. Mas sai da caverna. Amém. Sai da caverna. Pastora, você não sabe o que fizeram? Não sabe o que eu passei? Poxa, eu também tenho uma história. Quem não a tem? Mas nós temos um Deus que muda a história. Nós temos um Deus que transforma situações. Veja lá o capítulo 7 de João. Nós vimos muito isso na festa dos tabernáculos, né? Das cabanas. Versículo 37. Jesus falando no último dia da festa, em que se orava pela chuva, em que se derramava água no altar, pedindo ao Senhor chuva. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você sabe o que é água viva? A água viva é a água da chuva. A água viva é a água da fonte. A água viva é a água do mar. Então Jesus estava dizendo isso, porque eles estavam derrubando água viva, água corrente. Água viva é água corrente. Eles estavam derramando água viva no altar, numa época também de seca. Então o Senhor está dizendo para nós: se crermos nele, não vai faltar essa água.
nessa terra, para a tua caminhada nessa terra, até aquele dia que eu vou encontrar com você nos ares. Glória a Deus, E aleluia. ali tem um pão também. Nós sabemos que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Vamos ver. Abra comigo capítulo 6, volta um pouquinho aqui. Ele é o nosso pão, o alimento. Isso está falando, claro, espiritualmente. Todos nós temos esse entendimento, né? Após estas coisas, Jesus partiu. Deixa eu ver se eu não estou lendo. Desculpa. Aqui está falando sobre a multiplicação dos pães. Tá bom? Então vamos pular isso aqui, porque depois nós vamos entender aqui nesse momento. Versículo 22. João 6. No dia seguinte, quando a multidão que ficara do outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os discípulos naquele barco, mas que seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outro barco havia chegado em Tiberíades, para perto do lugar onde comeram pão após o Senhor dar graça. Está falando da multiplicação dos pães, que o Senhor multiplicou. Portanto, vendo ali a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também entraram e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, eles disseram: Rabi, quando tu chegastes aqui, Jesus lhe disse: na verdade, eu vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão que vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus Pai o selou. Para só um pouquinho aqui. Jesus tinha multiplicado os pães, o povo estava com fome, ficaram todos felizes e começaram a correr atrás de Jesus. Aí Jesus falou: vocês não vieram atrás de mim só porque, né? Milagre, porque vocês encheram a barriguinha. Como diz o pastor Ed, encheram a barriguinha. Eles se alimentaram. Eles queriam o quê? Que sempre tivesse pãozinho para ele. Mas Jesus começa então a ministrar que há um pão diferente. Elias foi sustentado por um pão quentinho, por uma água fresquinha, que Deus enviou um anjo para fazer isso. Por 2 vezes, caminhou 40 dias, 40 noites. Mas há uma água diferente, como nós falamos aqui. Há um pão que é diferente. E nós precisamos de um pão para a vida eterna. Um pão diferenciado. Veja ainda o versículo 32. Jesus falando: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aqui Jesus então fala lá do maná. O maná que desceu do céu, que caía todo dia, de manhã, antes do amanhecer, caía o pão. E eles se alimentaram por mais de 40 anos com aquele pão. Quando eles pisaram na terra prometida, o pão parou de descer do céu. Que não é um pão igual que a gente conhece. Era parecido com escama de peixe e tinha sabor de bolo de mel. E segundo os judeus, os sábios judeus, eles dizem assim, que eles pegavam o maná e eles faziam ou cozido, ou assado, e aquele maná se transformava no sentido assim, o sabor, naquilo que eles queriam comer. Até isso. Mas aqui, Jesus está dizendo: olha, Moisés não deu para vocês o pão do céu. Ele está falando dele. Mas o teu Pai, o Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, te dá o
sustenta teu espírito, sustenta a tua alma, sustenta a tua mente, sustenta as tuas emoções nele. E Ele te dá graça para você trabalhar e também comer o pão físico para sustentar o teu corpo, para abençoar a sua casa, para suprir a tua mesa. Esse Deus Todo-Poderoso enviou para nós Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, que sustenta a nossa caminhada até o grande dia. E olha Jesus falando no versículo 35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, crê em mim, quem crê em mim nunca terá sede. Quanto tempo você já caminha com Deus? Pois é, você não vai precisar de outro alimento, senão a água viva que Jesus faz jorrar, e o pão que nos alimenta. Você não precisa de um outro sustento, de um outro alimento. Que o pão vivo sacia a tua fome espiritual, e a água viva sacia a tua sede espiritual de conhecimento das Escrituras, de conhecimento de Deus. Eu não posso me alimentar só uma vez por semana, nem mesmo uma vez por dia. Eu preciso buscar este alimento, para então, a minha caminhada já tem 34 anos, não precisei de nenhum outro tipo de alimento, a não ser a água viva e o pão do céu. Então nós precisamos nos sustentar com essa graça de Deus para a nossa vida. Veja aí no versículo 40. Esta é a vontade do meu Pai que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 47. Na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer deste pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Porque está falando do seu sacrifício, da sua morte na cruz. Essa morte nós sabemos muito bem como foi, terrível. Então aqui ele está falando sobre essa graça de sustentar a nossa vida para a vida eterna. Eu preciso levar esse alimento, esse pão e essa água para outras pessoas. Está difícil? Está pesado? A caverna está escura? Sai dela, porque o Senhor quer falar com você. Ele quer abençoar você. Ele quer sustentar você, não com algo físico, mas algo espiritual. E este algo espiritual é a água viva, é o pão vivo. E Ele vai levar você naquilo que você precisa aqui na terra. Porque Ele te dá um sustento emocional, mental, espiritual, o seu espírito e na sua alma. Mas Ele fortalece o seu físico. Aleluia. Porque Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que trata conosco, Ele é um Deus que move sobre nós de maneira poderosa. Então, a verdadeira água que nos fortalece e o verdadeiro pão que nos sustenta para a vida eterna vem do Senhor Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração. Querido e amado Senhor, Deus poderoso, maravilhoso, obrigado. Porque o que o Senhor nos dá, Ele não é perecível, Ele não é passageiro, Ele não é um alimento, Senhor, que falta alguma coisa, pelo contrário, é algo completo.
é algo que nos levanta, é algo que nos fortalece, é algo que nos põe de pé, é algo que nos faz caminhar, Senhor. Que traz o renovo para nós, como a sua palavra fala. O renovo, Senhor. Que nós podemos andar, nós podemos correr, sem fadigar, sem cansar. E que essa noite possamos receber este alimento do Senhor para as nossas vidas. Ouvir o Senhor falando conosco, Senhor, a tua voz mansa, baixa, suave. O que tu fazes aqui? O que tu fazes nessa situação? O que você faz nessa dor? O que você faz nesse mal que você está vivendo? O que você está fazendo nessa caverna? Que o Senhor venha renovar a nossa fé esta noite. Que o Senhor venha nos levantar na força do teu poder. Toque em cada um de nós, quem está assistindo também. Toca de maneira poderosa, Espírito Santo. Porque esta água, Senhor, nos fortalece. Este pão nos sustenta, Senhor. E nos faz andar até que o Senhor venha. Até a tua volta, Senhor. Até que possamos ver a tua manifestação. E nós cremos em ti, Senhor. E cremos que o Senhor nos levará no grande dia. Aleluia. Se estivermos vivos, seremos levados em arrebatamento. Mas se passarmos pela morte, seremos ressuscitados. E cremos nisso, Senhor. E eu me lembro, Senhor, daquela passagem tão maravilhosa, em que os discípulos estavam pescando, também provavelmente abatidos, entristecidos. E o Senhor disse: tem peixinho aí. Eu fico imaginando, Senhor, essa passagem. E quando eles percebem que é o Senhor, eles correm. Mas lá, na praia, já tinha o alimento prontinho. Já tinha peixe, já tinha pão. Estava lá, pronto, Senhor. Tudo que o Senhor tem para nós já está pronto, Senhor. O pão já está pronto, a água já está pronta, tudo que precisamos está pronto. Os milagres estão prontos. Os livramentos estão prontos. A manifestação sobrenatural também, Senhor. Tudo está pronto. A cura, a libertação, a salvação da nossa casa, tudo já está pronto. Tudo já está pronto, Senhor. Então vem sobre nós, Senhor. Manifesta essa graça. Cremos no teu nome. Fique de pé no seu lugar, coloque a mão assim. Fala para Jesus que você crê que Ele é o Filho de Deus. E comece assim, olha, está ouvindo o barulho da chuva? Está ouvindo o barulho das águas? Que seja assim do teu interior. Que comece a fluir rios de água viva. Que comece a fluir rios da tua vida. Para tirar o que não é bom. Para tirar mágoas, ressentimentos, falta de perdão, vai limpando. Para tirar pecado, sujeira, porque infelizmente nós somos pecadores e somos sujeitos, infelizmente, mas não pode ser desculpa. Então vamos pedir para Ele limpar também, nos purificar de todo pecado, nos santificar, nos restaurar. Comece a sentir no teu espírito o fluir da água viva. Da água viva que é o Senhor em tua vida. O Senhor se movendo dentro de você. Sarando feridas antigas, tirando
toda a infecção dessas feridas. Sarando a tua alma de dores, de ressentimentos. Tratando com o teu espírito, curando o teu corpo. Deixa fluir de dentro de você para fora. Porque a água que o Senhor está dizendo é fluir do teu interior, de dentro para fora. E agora receba o pão fresquinho, que é de fora para dentro. A água é de dentro para fora, mas o pão é de fora para dentro. Porque a água purifica, ela vai limpar, ela vai jorrar, ela vai fluir, ela vai desobstruir o que está preso dentro de cada um de nós. Para então a gente receber o pão da revelação, o pão do conhecimento, o pão da verdade, o pão que é chamado Jesus. Comece a se alimentar desse conhecimento de quem é Jesus. Tem para você água para jorrar de dentro de você para fora, mas o pão é de fora para dentro, para você receber, para você se alimentar. Se alimente de Jesus, se alimente do conhecimento de Cristo, se alimente do Evangelho pleno de Cristo, para a tua caminhada nessa terra. Ser constante, perseverante. Mesmo que tenha obstáculos, você vai transpor. Mesmo que tenha buracos, você vai saltar sobre os buracos. Você vai transpor as montanhas que muitas vezes se levantam contra você. E é só esta água e este pão que te sustenta em meio a guerras, em meio a batalhas, em meio a lutas, em meio a situações, para você sair de todas as questões glorificando o nome do teu Deus. Fala para ele: flui, Senhor, esta água do meu interior. Limpa o que precisa ser limpo. Desobstrui o que está preso aqui dentro de mim, para que eu possa jorrar para a vida eterna. Fala para ele, é você e Deus. Fala: Senhor, desobstrui tudo que está impedindo de fluir essas águas da minha vida, e me dá o teu pão para eu me alimentar, que é o conhecimento pleno de Cristo, de quem Ele é. Fala que você crê que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Fala que você crê que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Tanto a água como o pão, Jesus fala, para a vida eterna, para a vida eterna, para a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor, pela chuva. Obrigado pelos teus filhos que aqui estão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O meu coração está cheio da sua graça e da sua presença. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vou me despedir de você que está assistindo. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus traga alegria, graça e bênção ao seu coração. Compartilhe essa mensagem, abençoe outras pessoas. Deus te abençoe. Shalom.